A mensagem dessa noite é sobre 30 semanas. Curando as feridas da alma. Eu quero ler um texto bíblico com vocês que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 50, 51 e 52. Gênesis 41, 50, 51 e 52. Diz assim o texto bíblico, preste atenção. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. José foi um personagem bíblico que sempre me impressionou. E que tenha certeza de que sempre impressionou você também. Mas fazendo uma releitura da vida de José, eu pude observar uma nova faceta desse personagem. Uma nova faceta do personagem chamado José foi aberto diante dos meus olhos. Ali eu descobri um José tão semelhante a cada um de nós. Um José com angústias, um José com pressões, com dores e com abundantes lágrimas, igual a mim e a você. Um José fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Através das lágrimas de José e em seus momentos mais dolorosos, nós somos levados a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma que nascem em casa não podem ser escondidas pelo tempo. E quando elas começam a aparecer, elas trazem consequências absurdas. A verdade é que marcas deixadas pelo passado devem ser devidamente tratadas e devidamente curadas. Os dramas e os conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos e com os dramas de cada um de nós. Mas tem um detalhe: a sua cura torna-se uma palavra de esperança para cada coração ferido aqui nessa noite. José é um exemplo claro de que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram pessoas passíveis de falhas, passíveis de problemas, passíveis de dificuldades, não eram pessoas perfeitas. Enquanto pastores dessa igreja, nós não somos perfeitos, somos passíveis de falhas, de problemas, de dificuldades. Os líderes dessa igreja são passíveis de falhas, de erros, de dificuldades. Todos nós somos passíveis. O coração de José era o retrato do seu fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou da ferida da alma de José. José era um homem bem-sucedido. E era bem-sucedido em tudo o que fazia. Era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo. Mas pastor, José tinha alma ferida? Tinha. E quais são os sinais que evidenciam que a alma de José estava ferida? Em primeiro lugar, o primeiro sinal de uma alma ferida que nós podemos encontrar na vida de José é o aborto da família no coração. José abortou a sua família do coração. Preste atenção no que ele disse. José deu ao primeiro filho o nome de Manassés, dizendo assim, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meus pais. O nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Manassés pega José pega o seu garoto no colo, pega o seu Manassés no colo,
Ele olha para o seu filho e ele diz assim: esse menino vai se chamar o desejo da minha alma. Eu quero me esquecer da minha história, eu quero me esquecer da minha família. Esse filho vai se chamar esquecimento. E José, ele espiritualiza o problema, como muitos de nós fazemos com os nossos problemas. Ele diz assim: Deus me fez esquecer. Muitos dos nossos problemas são espiritualizados por nós, quando nós deveríamos encará-los como problemas que acontecem por nossa culpa, por nossa causa. Então ele pega o seu garoto e diz: esse garoto vai me fazer esquecer do meu passado, vai me fazer esquecer da minha família. Ele coloca Deus nessa confusão, ele coloca Deus nessa história. José estava ferido, queridos, mas não se dava conta disso. Nós muitas vezes nos encontramos feridos, mas não nos damos conta disso. Para muitos, José era um homem ideal, admirado por todos, mas o que ninguém sabia é que o seu passado era triste e doloroso. Tudo isso estava vivo e ao mesmo tempo enterrado dentro da sua alma. Por quê? Porque José havia abortado a sua família do coração. Um segundo sinal da alma ferida de José: o uso de máscaras. Capítulo 42, verso 7, a parte A. Quando seus irmãos chegam para comprar comida, o texto bíblico diz que José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Toda alma ferida é uma alma que não se deixa revelar. Toda alma ferida não gosta de mostrar que está ferida. É uma alma muito bem maquiada, uma alma muito bem vestida, uma alma muito bem mascarada. E isso é um sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não permite se tratar é aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministérios, atrás de dons espirituais e atrás de revelações. Há muitas pessoas que gostam de trabalhar, não porque gostam do trabalho, mas porque o trabalho vai fazer com que as suas feridas não sejam expostas. Se escondem atrás dessas coisas, gostam de revelar coisas aos outros, quando o que deveria ser revelado é a sua própria vida. Gostam de ficar dizendo o que Deus mandou dizer, quando o que deveria ser dito é aquilo que está no fundo da sua alma. Quem é você de verdade? Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva e está tão preocupado em revelar os mistérios para os outros, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Está tão preocupado em revelar aos outros para que ele não se revele. Queridos, o programa 30 Semanas é um programa que nos ajuda a revelar quem de verdade nós somos, porque precisamos dizer dentro de um grupo de partilha quais são os nossos defeitos de fábrica. Quem olhava para Rosinha não imaginava tantos traumas, tantas dores, tantos sofrimentos. Mas ela chegou aqui e pôde abrir o coração para dizer que Deus está aqui para curar as feridas da nossa alma. Um terceiro sinal de uma alma ferida é a reação agressiva. O mesmo verso, o verso 7, o complemento dele diz assim: e José lhes falou asperamente: de onde vêm vocês? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Querido, José não via os seus irmãos há muito tempo, muitos anos, e quando os viu, a sua reação foi agressiva. Nós não vemos aqui lágrimas, não vemos dor nem saudade, mas nós vemos aqui um coração cheio de amargura e um coração desejoso de vingança. Ao contrário de emoção, saudade, choro, o que subiu ao coração de José quando viu seus irmãos foi amargura, foi ira, foi raiva. José havia guardado dentro de si todos aqueles anos aquilo que os seus irmãos haviam feito com ele lá atrás. Toda vez que você confrontar alguém e essa pessoa reagir de forma agressiva, tem uma ferida aí para ser curada, tem uma ferida para ser tratada. Tem gente que está sempre na defensiva. Você não pode falar nada que a pessoa já se defende. Está sempre na defensiva, sempre na agressividade. Pode
olhar direitinho no espelho, que você vai identificar feridas na sua alma. E eu pergunto, como que você reage quando você se encontra com alguém que lhe feriu? Como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal a você? Você sempre reage na defensiva? A sua resposta revelará se a sua alma está ferida ou não. Um quarto sinal da alma ferida de José: a vida presa ao passado. Olha o que diz no verso 9. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Querido, José lembrou-se do seu passado. Seu passado estava diante dele como um filme. Sua vida ainda estava presa, devidamente presa, encarcerada ao seu passado. Eu quero dizer para você nessa noite que passado não resolvido é presente que incomoda. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, ele é presente, um presente que perturba. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, é presente que comparece no seu casamento, na sua relação com os filhos e na sua relação com Deus. E mulher gosta de lembrar de coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Está casado há 30 anos, aconteceu um problema lá na lua de mel. Se brigar hoje, depois de 30 anos, lembra assim: mas você se lembra que lá na lua de mel, às 14 horas e 33 minutos, sentado naquele banco daquela praça, um banco que estava até rachado, você não lembra de detalhes? Queridos, passado precisa ficar onde? Porque você traz ele para o presente, ele se torna presente, é um presente que incomoda. Isso é um sinal de uma alma ferida. Quinto sinal de uma alma ferida, segura aí porque é grande, hein? Já estou logo avisando, segura aí. Quinto sinal de uma alma ferida: a desconfiança de pessoas. Olha os versos 19 e 20. Se forem homens honestos, olha, José dizendo para os seus irmãos: se forem homens honestos como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome das suas famílias. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim, nenhum de vocês morrerá. Assim que José disse que seus irmãos não passavam de espiões, imediatamente seus irmãos se defenderam. Disseram: não, José, nós somos homens íntegros, somos homens corretos, somos homens honestos. Mas José não demonstrou confiança neles. E aqui há um fator interessante, porque toda alma ferida desconfia das pessoas. Este é um sintoma muito grave de uma alma ferida. Você não consegue mais confiar nas pessoas. Todas as vezes que somos machucados por pessoas, nós desconfiamos de pessoas. A nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas que nos feriram. Passamos a vida inteira desconfiando das pessoas. Lamento dizer a você que, embora eu não saiba o que fizeram a você, isso é uma ferida na alma. Sexto e último sinal. Segura aí, Raquel. Um falso arrependimento. Verso 24, a parte A diz assim: nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Gente, olha, no meio dos tumultos dos seus pensamentos, dos seus sentimentos em relação aos seus irmãos, a Bíblia diz que José se retirou e José chorou. Mas o que nós podemos observar quando lemos toda a história é que esse choro de José não foi um choro de cura. Esse choro indica muito mais uma reação com relação aos problemas e às dificuldades que ele viveu. Parece ser um choro de raiva. Pô, esse pessoal fez mal comigo, agora está aqui de novo. Ah, não estou aguentando. Ele precisou se retirar e chorar, mas não foi um choro de cura. Foi um choro por lembrar de toda a situação que os seus irmãos haviam feito contra ele. Foi um choro que revelou apenas um falso arrependimento da sua parte. Muitas vezes nós nos pegamos sendo falsos nos nossos quebrantamentos e nos nossos arrependimentos.
Isso demonstra que nós temos uma ferida na alma. 6 sinais que indicam que a alma de José estava ferida. E possivelmente você que está aqui nessa noite, você se identifica com alguma dessas áreas. O aborto da família no coração. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você não quer mais saber dos seus pais, você não quer saber mais dos seus irmãos, do seu tio que abusou de você, da sua história passada. Eu quero dizer para você, não aborte pessoas importantes da sua vida, porque Deus não abortou você. O uso de máscaras, seja quem você é, porque Deus só pode trabalhar num coração que se revela tal qual Ele é. A reação agressiva, chega de defensa, chega de viver só na defensiva, deixa-se ser ministrado pelo Espírito. A vida presa ao passado, deixa o passado no passado. O passado precisa ser só uma história, que você olha para lá e você diz, eu venci, eu passei, eu consegui, aleluia. A desconfiança de pessoas, vença isso na sua vida. E um falso arrependimento. Mas sabe o que acontece? Nós pensamos que algumas coisas são capazes de curar as feridas da nossa alma. Nós temos a tendência de achar que nós sabemos o que pode curar o nosso passado de dor e de sofrimento. Mas eu quero dar aqui rapidinho para você 4 coisas que não conseguem fazer com que a nossa ferida da alma seja curada. O que não pode curar o nosso passado? Primeiro, o tempo não apaga as nossas dores. Tem gente dizendo aí, deixa o tempo, que o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo, ele só potencializa o mal que está dentro de você. O tempo não ocupa. Vamos ver o que aconteceu aqui? Ó, a essa altura da história aqui, José já estava distante da sua família havia 22 anos. Agora José estava com aproximadamente 39 anos e ele não se dava conta dos reflexos dos seus traumas, do seu passado não resolvido. Percebam que o tempo não foi capaz de resolver o problema da ferida da alma de José, porque o tempo não pode curar o nosso passado e nem questões que ainda não foram trabalhadas. Uma segunda coisa é que a distância também não cura as nossas dores. Tem gente que fala assim, eu briguei com fulano, eu vou morar no Japão. Pode ir para o Japão, filho, que a dor vai junto com você. O problema vai juntinho, porque você é o problema. Tem gente às vezes que fala assim, pastor, eu não gosto mais dessa igreja, não gosto mais dos pastores, não gosto do meu líder, não gosto do pessoal do louvor, então eu vou para outra igreja. Deus abençoe. Essa igreja é cheia de problema. Você vai para outra igreja, vai com problema. Por quê? Porque você é o problema. Aleluia. Então eu quero dizer para você que a distância não cura as nossas dores. Por quê, pastor? Porque José estava no Egito e a sua família estava onde? Em Canaã. Embora estivessem em países diferentes, em localidades distantes, isso não resolveu as questões pendentes entre eles. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento do problema, ainda que seja doloroso demais. Ainda que o confronto seja duro demais. A cura vem pelo enfrentamento do problema. Outra coisa, ser cheio do Espírito Santo também não cura as suas dores, tá? Lamento informar os espirituais que ser cheio do Espírito Santo não cura as dores. Fazer cara feia na hora do louvor não cura as nossas dores, tá? Não cura. Pastor? José era um homem cheio de Deus. Ainda bem jovem, Deus compartilhava com José sonhos proféticos. Depois de receber o dom de interpretar sonhos, o próprio faraó fez uma declaração a seu respeito. Disse assim, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Que coisa! José era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. No entanto, estava com a sua ferida na alma aberta. O indivíduo, ele é cheio do Espírito Santo, ele flui nos dons. E não adianta nem falar em surimicantas aqui, porque a sua ferida pode estar aberta. Meu querido, às vezes nós achamos que somos tão espirituais. Às vezes a nossa espiritualidade é só para mascarar a ferida que está aberta dentro de nós.
Porque aqui eu posso ver você se movimentando, fazendo, acontecendo, mas lá na sua casa eu não vejo, é só Deus quem vê. Ele vê o seu coração, vê a sua realidade, Ele sabe exatamente quem você é, qual o seu sofrimento. Aqui você pode colocar uma roupa bonita, chegar aqui e fingir que está tudo bem, mas Deus sabe que está no fundo do seu coração, lá na sua casa, quando você fecha a porta do seu quarto e vai dormir e não consegue dormir, porque você não mostra de verdade quem você é. Cheio do Espírito Santo, nada. José era cheio do Espírito Santo, mas matou a sua família no coração. Uma quarta coisa que não cura o nosso passado: o esquecimento não cura as nossas dores. José confundiu o esquecimento com a cura da alma. O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido, quando na realidade não estava. Você já se pegou em uma situação que alguém aparece de repente e você, lembrei de um negócio lá de trás, mas você tinha esquecido. Por quê, gente? Porque o esquecimento não cura as nossas dores. Em algum momento, aquilo que nós esquecemos vem à tona. Talvez essa seja a sua realidade. Qual, pastor? O que eu mais quero é ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto. Queridos, nós já vimos quais foram os sinais da ferida aberta na vida de José. Fica tranquilo aí que tem mais aí. Alexandre já quer subir para tocar a música do final. Aguenta firme. Já vimos os sinais da alma ferida de José. Vimos 4 coisas que não curam as nossas dores. E agora, depois da introdução, eu vou começar a pregar. O que foi necessário José fazer para trazer cura às feridas da sua alma? Os capítulos 43 e 44 de Gênesis, eles são importantes para nós entendermos as etapas da cura da alma de José. O que acontece nesses capítulos? Seus irmãos trazem Benjamim, seu irmão mais novo, e isso mexeu profundamente com o coração de José. Ele mandou preparar uma refeição e foi comer com seus irmãos. Assim que acabaram de comer e se preparavam para partir, José armou uma cilada para seus irmãos. Como todos vocês já sabem, a taça de José foi encontrada no saco de mantimento de Benjamim. E Judá, irmão de José, irmão de Benjamim, já havia dito o que deveria acontecer com aquele com quem fosse achada a taça de José. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 44. Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. Agora todos ficam o quê? Desesperados. O que iriam dizer ao pai? Como voltar para Canaã e dizer-lhe que o seu segundo filho com Raquel agora também estava morto? Queridos, a partir desse momento, o relato bíblico nos revela uma das intercessões mais comoventes e mais brilhantes que nós temos notícia. A intercessão de Judá pelo seu irmão Benjamim. A intercessão de Judá, ela é uma intercessão terapêutica. Ela é um excelente modelo de como o Espírito Santo pode sondar as nossas dores e tratar os nossos traumas. A intercessão de Judá foi o bisturi de Deus para atingir a ferida de José. Judá vai contar a tragédia da história do irmão. Ele vai dizer: nós tínhamos um irmão que não está mais vivo. Judá vai falar da tristeza do pai, vai falar da possibilidade de um novo sofrimento na vida do pai por causa de Benjamim. Mas quando Judá encerra a sua intercessão, começa o processo de cura das feridas da alma doente de José. Então nós vamos aprender com José como podemos curar as feridas da nossa alma. Para curar as feridas da alma, em primeiro lugar, abra o coração e fale toda a verdade. Deus não trabalha com mentiras. Num processo de restauração, num processo de reconstrução, num processo de cura, Deus não trabalha com mentiras. Abra o coração
e fale toda a verdade. Capítulo 45, verso 1 diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José agora se revela aos seus irmãos. Ele mostra quem ele é. Nesse ponto, José decidiu abrir o coração e decidiu contar toda a verdade para seus irmãos. Chega de dissimulação. O filho ferido começou a se abrir aos que tinham lhe vendido para o Egito. José toma a decisão de ser curado, mas ele precisou tirar a máscara de governador. Ele precisou tirar a máscara de homem bem-sucedido. Ele precisou tirar a máscara de homem que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele precisou tirar a máscara de tudo aquilo que o impedia de ser revelado diante dos seus irmãos. Se você não pode contar a verdade, você não pode ser curado. Toda cura começa com a verdade a respeito da sua vida. Você vai ao médico, se você não disser a verdade sobre a sua dor, ele não pode traçar um diagnóstico e não pode receitar o remédio correto para que a sua dor possa passar. Da mesma forma, diante de Deus, quando nós chegamos diante de Deus e chegamos diante das pessoas, nós precisamos ser verdadeiros. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus trace o diagnóstico, e ao traçar o diagnóstico, também trace o caminho para a nossa cura. Portanto, se você quer ser curado, você precisa abrir o coração e precisa dizer toda a verdade. Precisa dizer quem você é. Eu precisei ler as minhas memórias para o meu confidente. Não posso nem dar meu testemunho aqui ainda, irmãos. Mas vai chegar o tempo que eu vou poder dar o meu testemunho. Mas as pessoas do meu grupo de partilha vão saber exatamente quem eu sou. Todo o processo de cura e restauração da alma se dá quando nós abrimos o nosso coração e falamos toda a verdade. Por isso que Tiago disse que nós precisamos confessar os nossos pecados a alguém. Para quê? Para que haja cura. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e nos arrependemos dele, Deus nos perdoa. Mas a cura só acontece quando nós confessamos os nossos pecados a alguém. É claro que você não vai confessar o seu pecado para aquela mulher fofoqueira que lá do lado da sua casa, não é verdade? O pastor ensinou direitinho hoje de manhã como é que os otimistas vivem. Os otimistas vivem quando eles encontram uma pessoa de Deus em quem eles podem confiar para que possam continuar vencendo na vida. Enquanto estivermos fechados para isso, pouca coisa poderá ser feita para a nossa cura. A ferida que existe em nosso caráter, ela precisa ser tocada e precisa ser curada. Uma segunda coisa que eu aprendo: para curar as feridas da alma, expresse seus sentimentos sem reservas. Eu nunca tinha visto um grupo de partilha de homens com choro. Teve homem que não conseguia fazer a partilha. Ele só tem 5 minutos para fazer. Ele chora os 5 minutos, acabou o tempo e a próxima pessoa. O verso 2 diz que José se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Queridos, deixa eu dizer uma coisa importante: arrependimento sem choro não é arrependimento de verdade. Fique atento quando alguém se arrepender e não chorar, porque o arrependimento natural leva a gente ao desespero. Eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu não queria dizer, mas eu disse. Isso nos leva a um desespero tal que nos faz o quê? Expressar os nossos sentimentos sem reserva. Aqui sim,
José chorou um choro que lhe trouxe cura, um choro que as pessoas ouviram do lado de fora. Esse é o choro que cura. Esse é um choro que lava a nossa alma. É um choro de um arrependimento verdadeiro. Mas nós não gostamos de chorar na frente das pessoas. Nós não gostamos de expressar os nossos sentimentos na frente das pessoas. Queridos, Deus nos fez com um coração que tem emoções. Por mais frio e gelado que você seja, há feridas que lhe farão chorar. E se nesse momento você não chorar, você vai continuar ferido. Porque nós precisamos aprender que no processo de cura nós precisamos expressar os nossos sentimentos. Um dos grandes entraves na cura das feridas da alma é esconder a nossa dor, é mostrar para os outros que está tudo bem. É contar a nossa história de vida fazendo apenas uso da razão. Isolamos o nosso coração, ocultamos os nossos sentimentos doloridos e assim nós damos um relatório racionalizado dos nossos traumas. José permitiu que os seus sentimentos mais profundos viessem à tona. Ele chorou toda a dor que um dia não pôde e não tenha conseguido expressar. Eu imagino durante todos esses anos José segurando, aqui ele não conseguiu mais. Não conseguiu mais se conter, o texto bíblico fala sobre isso. E ele abriu a boca a chorar. Sabe qual é o choro que vai curar a sua alma ferida? É aquele que seus vizinhos vão escutar. É aquele que as pessoas das salas do seu serviço vão escutar. É aquele que os seus amigos da faculdade vão ouvir e vão perguntar o que está acontecendo. A minha alma está ferida, mas eu estou me abrindo diante do Senhor, porque eu quero cura para mim. O choro que resolve o problema da nossa alma é aquele que é ouvido por outras pessoas, e não aquele choro que é feito no secreto do nosso quarto. Querido, Jesus era o Filho de Deus, mas quando ele perdeu seu amigo Lázaro, o que aconteceu? Ele chorou. Como Filho de Deus, ele teve fé e poder para ressuscitar o morto. Mas como Filho do homem, ele chorou a perda do amigo amado. Porque Jesus tinha emoções, como todos nós temos. Em terceiro lugar, para curar as feridas da alma, diga o nome da sua dor. José revelou quem ele era, chorou, mas no verso 4, olha o que ele diz. Disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Os irmãos de José, né? Poxa, agora está tudo bem, já chorou, né? Chega mais perto. Quando eles se aproximaram, José disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José deu nome à sua dor. Ele disse assim: eu sou José, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês me venderam para o Egito. Qual é a sua dor, filho? Você precisa dizer qual é. José, após expressar suas emoções em forma de choro diante dos seus irmãos, ele teve uma outra atitude. Ele deu nome à sua dor. Ele disse: a minha dor é essa, o que eu estou sentindo é isso. Ele disse: eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Irmãos, queridos, é preciso compreender que os nossos sentimentos feridos têm nomes específicos, e por vezes nós relutamos em nomeá-los, mas eu quero dizer que sem essa compreensão não haverá cura. Às vezes é um parente que nos feriu e nós não queremos dizer que esse parente nos feriu. Às vezes é um pai ou uma mãe que nos feriram e nós não queremos dizer. Às vezes é um filho que nos feriu. Qual é o nó que ainda está presente na sua alma ferida? Por favor, não saia daqui nessa noite sem dar nome à sua dor. Eu fui vendido para o Egito.
Eu fui abusado sexualmente. Minha mãe tentou abortar-me. Meu marido me trocou por outra mulher. Perdi meu filho e nunca aceitei isso. Guardo mágoas do meu pastor. Estou revoltado com Deus. Ainda não superei a dor do meu divórcio. Qual é o nome da sua dor? Qual? Você precisa dizer. Você vai precisar dizer nome por nome, para que a sua alma ferida encontre a cura. Para curar as feridas da alma. Isso aí eu não gosto não, pastor. Tome a iniciativa da reconciliação. Estava tudo indo bem até o senhor falar esse ponto aí. Versos 14 e 15 do capítulo 45 dizem assim: Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Quem fez mal aqui? Foi José que fez mal aos seus irmãos, ou foram os irmãos de José que fizeram mal a José? Foram os irmãos de José, não foram? Mas quem tomou a iniciativa da reconciliação? José. Porque tem muita gente aqui dentro que não quer restaurar relacionamentos, porque foi o outro quem feriu. Mas a perspectiva bíblica é completamente diferente da perspectiva humana. A perspectiva bíblica nos diz que aquele que é ferido é que deve buscar a reconciliação. A Bíblia, ela é o livro das contradições. Pastor, que blasfêmia. Porque ela manda a gente amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, e manda a gente tomar iniciativa da reconciliação, ainda que nós tenhamos sido as pessoas feridas. José tomou a iniciativa da reconciliação. Ele abraçou e beijou e chorou com todos os seus irmãos. Seu coração estava livre de toda aquela amargura inicial, de todos aqueles sentimentos de vingança. Mas isso só foi possível depois que José abriu seu coração completamente e falou toda a verdade. Depois que ele expressou os seus sentimentos sem reserva, e depois que ele disse o nome da sua dor. Por quê, pastor? Porque nós não podemos pular etapas. Primeiro, você não toma iniciativa da reconciliação. Você só toma a iniciativa da reconciliação quando você está pronto para fazer isso. Às vezes nós queremos tomar a iniciativa da reconciliação e nós pioramos aquilo que a gente deveria consertar. Por quê? Porque o nosso coração não está tratado ainda. Então você toma a iniciativa da reconciliação quando você está pronto para se reconciliar. José agora estava pronto, por quê? Porque ele não pulou etapas. Ele revelou quem era. Ele expressou seus sentimentos, ele chorou. Ele disse para os seus irmãos que seus irmãos eram a sua dor. E então ele tomou a iniciativa da reconciliação. Como é importante o pai abraçar o seu filho e pedir perdão pelas suas faltas. Como é importante o marido abraçar a esposa e sinceramente pedir-lhe perdão por alguma palavra mais áspera, ou até por coisas piores. Como é importante os irmãos que já não se falavam consertarem-se diante de Deus e dos homens. Queridos, é tremendo o que Deus pode fazer através de um abraço sincero e quebrantado. Ainda que você seja o ferido, tome a iniciativa da reconciliação. Pastor, quais são as provas de que a alma de José estava curada? Aonde que a Bíblia mostra que José teve a sua alma curada? Assim que José decidiu abrir o coração e permitir que Deus agisse, houve mudanças drásticas no comportamento de José. Quais são os sinais da cura da alma de José? Primeiro sinal, a reaproximação. O
texto diz assim: disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Não há cura sem reaproximação. O primeiro sinal de cura de que percebemos na vida de José é esse. Ele começou a reaproximar-se dos seus irmãos. As barreiras começaram a cair. Ele não teria feito isso se não estivesse aberto ao conserto e sem muitos dos sentimentos hostis que antes travavam a sua alma. Um segundo sinal que mostra perfeitamente que a alma ferida de José estava curada. Ele começou a ver o ofensor de maneira diferente. Quando nós começamos a olhar para a pessoa que nos feriu de maneira diferente, significa dizer que a nossa alma já está ficando curada. Olha o que diz o verso 5: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Que fato interessante. O mesmo José que tinha acusado seus irmãos de espiões, expressando-se de um modo amargo e cheio de ira, agora diz para os seus irmãos não se afligirem. Ele diz para os seus irmãos não ficarem preocupados, nem se irritarem consigo mesmos. Algumas pessoas, após desabafarem suas profundas mágoas e serem direcionadas ao perdão, em pouco tempo elas têm uma nova visão e novos sentimentos em relação àquelas pessoas que lhe feriram. Quando nós conseguimos enxergar as pessoas que nos feriram com outros olhos, com os olhos de Deus, nós vamos começar a perceber que as feridas da nossa alma estão sendo curadas. Quando eles não são mais nossos inimigos, enxergar o ofensor com outros olhos é um dos indicativos da cura da alma. Um terceiro sinal: enxergar o propósito de Deus. Nem sempre a nossa dor é uma permissão de Deus, nem sempre a nossa dor foi Deus quem mandou, mas Deus não desperdiça nenhuma dor, e Ele coloca propósitos onde não tem. Ele estabelece planos onde não existem. Deus é especialista em transformar realidades negativas em realidades positivas, lágrimas em sorrisos, desesperança em esperança, amargura em sorriso. Está doendo aí? Tente enxergar nessa dor o propósito de Deus. O verso 5 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José começou a enxergar o seu passado e a sua história sob uma perspectiva não mais da carne, mas sob a perspectiva de Deus. Quando nós começamos a enxergar as coisas que nos acontecem sob a perspectiva de Deus, a nossa alma começa a ficar curada. Cheguei tranquilamente em casa hoje, após a celebração, feliz da vida. Comprei meu franguinho, estacionei o carro na minha garagem. Quando entrei em casa, escutei um estalo lá no carro. Falei, ixi. E percebi que o carro voltou a dar problemas. A gente fica meio... Mas foi só aquela balançada assim para o diabo achar que a gente estava caindo, né? Falei, Senhor, essas coisas não vão mexer comigo não, porque eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Eu tenho pernas para andar e ainda tenho recursos para pagar uma passagem de ônibus. Nem sei andar de ônibus mais, mas eu me viro. Posso chamar um Uber. Como é do louvor, sai até de graça. Mas irmãos, o diabo queria me fazer chegar triste aqui hoje à noite, por causa de um carro que hoje está na minha mão, amanhã nem está. Engano dele. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Pude chegar mais cedo aqui e agradecer a Deus. Falei, Senhor, eu não vou murmurar, eu vou agradecer. Porque tem coisas que a gente não entende, mas nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer.
E José começou a enxergar as suas dores, o seu passado e todo o seu sofrimento sob a perspectiva de Deus. Deus tem um propósito nisso tudo. O olhar não era mais de um filho ferido, mas de um homem curado. Aleluia! Daqui a um tempo você vai começar a enxergar as coisas sob a perspectiva de Deus, não como alguém que foi ferido, mas como alguém que foi curado, porque no reino de Deus nada se perde. O que no passado foi instrumento de dor e vergonha, agora no presente pode ser reciclado pelo Espírito Santo, com o fim de ajudar muitas pessoas. Assim foi na sua vida, Rosa, assim está sendo. Deus fez você de novo, porque Ele lhe revelou que você vai ser uma árvore, e muitos vão descansar à sombra daquela árvore. Talvez você, andando um dia de sol aí, cansado pela rua, parou debaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore, descansou um pouco. Você não sabe quando ela foi plantada, você não sabe quem plantou, mas você descansou debaixo da sombra daquela árvore. Quando a sua ferida estiver curada, talvez as pessoas não lembrarão do seu nome, nem quando você passou pelo programa 30 semanas, mas vão poder desfrutar da sombra que a árvore da sua vida projetou sobre elas, quando elas estavam no tempo do cansaço. O quarto e último sinal que nos mostra que a alma de José estava curada: a restauração da família. Queridos, a igreja só existe porque a família existe. E não há cura na alma que não desague na restauração da família. Se você acha que passou por um processo de cura e a sua família está toda quebrada, ainda não aconteceu. Porque a sua cura deságua na restauração da sua família. Quando você conseguir enxergar toda a sua família restaurada, você vai dizer assim: obrigado, Senhor, pelo processo de cura. Obrigado, Deus. Sim, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Verso 9: voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Olha que palavra de José: vem, não demora não. O mesmo José que havia ficado 13 anos longe da sua família, e ainda assim não queria rever seus irmãos, agora ele é outro homem. Toda a sua morosidade em relação à sua família transformou-se em correria. José pediu aos seus irmãos que dissessem ao seu pai o seguinte: tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Vocês não vão perder nada. Vem para cá que vocês só vão ganhar. Toda alma cuja ferida foi curada não perdeu nada, só ganhou. A única coisa que a gente precisa perder é a vergonha, para dizer o que a gente precisa dizer. José desejou em seu coração reunir toda a família como antes. O que Deus fez na família de José é o que nós podemos chamar de conserto e restauração. Todos choraram, todos abraçaram-se, todos perdoaram-se. É exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Exatamente isso. Sua alma ferida gera uma família ferida, e uma família ferida gera uma igreja doente. É um ciclo que nós podemos definitivamente quebrar no dia de hoje. Você pode encerrar um ciclo de derrotas na sua família. Hoje você pode dizer: basta, eu não quero mais viver com a minha alma ferida. Basta,
acabou, para mim acabou, eu não quero mais. Não quero. Eu quero encerrar esse ciclo de uma vez por todas. E Deus trouxe aqui, porque Ele é o maior interessado na cura das feridas da sua alma. E nós aprendemos aqui nessa noite que para curar as feridas da alma, você precisa abrir o coração e falar toda a verdade. Você precisa expressar os seus sentimentos sem reserva. Você precisa dizer qual é o nome da sua dor. E precisa tomar a iniciativa da reconciliação. Isso tudo aqui acontece no programa 30 Semanas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu não estou no programa 30 Semanas. Mas aqui você já aprendeu a dar os passos. Você não precisa voltar para casa com a mesma culpa com a qual você entrou aqui. Você não precisa voltar para casa com a mesma dor que o trouxe aqui. Você não precisa voltar para casa com a sua alma ferida, arrebentada. Você pode voltar para casa hoje de uma maneira diferente, crendo que o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar a história da sua vida completamente. Porque Deus tem algo novo para você. Deus é o Deus de coisas novas. Novas. Ele está olhando para você aqui nessa noite. Eu não sei qual é a ferida que está aí dentro de você. E talvez nem você mesmo seja capaz de dizer qual é. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele está revelando a você aqui nessa noite. Ele está trazendo à tona as suas feridas aqui nessa noite. Por quê? Porque Ele é o maior interessado em transformar a sua história de vida, em transformar a história da sua família, em transformar você em alguém completamente feliz, satisfeito, abençoado, vivendo a vida abundante que Deus prometeu. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, por gentileza. Mas também quero convidar você que nessa noite deseja que o Senhor faça algo novo por você, a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Esse é o primeiro processo na nossa vida. Eu estou descendo aqui porque eu preciso de curar muitas feridas na minha alma. Eu só fiz um ciclo, mas já identifiquei tanta coisa que Deus precisa fazer na minha vida. Talvez você seja muito bem sucedido, mas o fato de você ser muito bem sucedido não significa dizer que você não tem uma ferida na alma. Talvez o fato de você ser bem sucedido lhe diga muito a respeito da ferida que existe dentro de você. É para esconder a ferida que está aí dentro. Mas hoje Deus quer libertar você dessa ferida. Deus quer trazer cura para a sua vida. Pode chegar para cá, Cristo. Pode chegar para cá. Isso. Nessa noite Deus quer começar a fazer algo novo dentro de você. Aleluia. Mas começa por você. A decisão não tem que ser minha. A minha eu já tomei. Eu quero que Deus cure a minha alma ferida. Eu quero viver o novo de Deus, algo extraordinário, vida abundante, vida sobrenatural, vida exponencial. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Mas você aí, a decisão é sua, não é minha. A decisão de ser curado é sua. Deus quer curar você. O maior interessado é Ele. Deus tem algo novo da sua vida. Deus não tem esse negócio de comida velha, não. Escassez não é com o Senhor. Deus tem algo novo, sobrenatural e abundante sobre a nossa vida. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar algo novo Deus tem para mim, algo novo Deus tem para mim. Vamos celebrar ao Senhor. E enquanto cantamos, se você quiser, deixe o seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, aleluia.